Bom, eu acho que já falamos bastante sobre a santificação, né? Esse aspecto. Nós teríamos, amados, para falar sobre isso, porque diz respeito à nossa vida. Então nós teríamos assim muitos exemplos, muita coisa. Porque se tem muito mais, inclusive, quando a gente pega Gálatas capítulo 5, nós percebemos aqui a obra, né, da carne, da velha natureza, elas são muito mais em volume do que o fruto do Espírito. Então, vamos ler lá para a gente ter essa noção. E não é que só tem essa lista de pecado, não. Há muitos outros. A igreja, na história, Gálatas capítulo 5, a igreja na história, amados, ela listou 7 pecados capitais. Vocês sabem, acho que todo mundo conhece, né? Os pecados capitais? Sim ou não? Sim? Sim. Quais são, então? Vamos lá. Isso aí, todo mundo. Avareza, ira, vaidade, gula, avareza, luxúria, avareza, luxúria, ira, gula, qual que é? Vaidade. Orgulho. É orgulho, né? É orgulho? Orgulho. Então são 7 pecados capitais. Quer dizer que só tem esses 7? Não, esses são os cabeças. É por isso que são chamados de capitais. Porque desse, por exemplo, da cobiça, deriva outros mais. Né? Do orgulho, deriva outros mais. Da gula, deriva outros mais. Então são 7 que encabeçam muitos outros. Então se tem assim muitas e muitas práticas pecaminosas. O capítulo de número 5 de Gálatas já nos dá essa impressão. Como eu disse, não é que só tem esses pecados, não. Tem muitos outros aí, né? Tem aqui, ó. Verso 19, né? 19, irmã Débora, é isso? É 20. Não, vamos ler desde os 19. Desde os 19, ó. As obras da carne são manifestas, as quais são, aí vem, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. O que é porfias? São disputas, né? Disputas. Porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria. Então, acho que foi 17 aqui, sim. São 17 que eu contei. Fora as outras semelhantes a essa e tal, tal. Olha só, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, amados. Nossa, até as ciumeiras. Ciúme, inveja, briga, dissensão, porfia, tudo. Sim. Olha. Ó, o Espírito revelando. Se entregou sem querer. Olha. Pois é. Mas os ciúmes, de fato, tem um texto lá em Cantares de Salomão, diz que o ciúme é mais duro do que a sepultura e que a morte, né? O ciúme, na verdade, existe um zelo e existe o ciúme egoísta, que é aquele que quer possuir a pessoa para si, e essa pessoa acha que é inclusive propriedade sua, né? E é uma relação baseada na desconfiança, nunca vai dar certo. Então, mas isso precisa ser trabalhado. Você tá no meu nome. Aqui. Tá no meu nome, meu. Pro cartório, né? Concernente ao leito, é claro que não se divide ninguém com ninguém, mas socialmente é necessário, né? Porque essa que é a questão. Mas vamos trazer aqui só para vocês perceberem que tem um bocado de outras coisas aí. Então, assim, as práticas pecaminosas, irmão, é uma lista infindável. São muitas. Então a gente pega lá, por exemplo, o Efésios capítulo 4 que nós falamos na aula passada, iras, cólera, gritaria e outras mais lá. Ou seja, a gente poderia ficar aqui aulas e aulas, inclusive tratando ou tentando tratar do que faz parte da nossa vida, infelizmente, da nossa realidade, né? A nossa falta de paciência, por exemplo, a nossa ingratidão é um pecado, amados, que quase não se percebe. Ingratidão. Nós que somos casados, não responda, só pense. Nós somos casados quantas vezes?
Porque alguns de nós somos crentes até que razoável e vai dar graças a Deus porque tem um alimento na mesa. Mas quantos de nós, homens, por exemplo, damos graças a Deus pelas mãos das nossas esposas que fizeram aquele alimento? Ingratidão, que não reconhece como cuidam de nós, lava a nossa roupa, né? É impressionante. A minha esposa, ela faz comida pensando em mim. É sério, mano. Não é sério, quando põe um tempero a mais e fica olhando, e a gente distraído. Nem tudo, né, professor? Tem um homem que faz tudo que a mulher tinha que fazer, né? É outro pecado, deixa pra lá. Calma, não, irmão. Calma. Irmão Alberto, eu estou dizendo o seguinte: quando a mulher ela é preguiçosa, né, e aí o marido precisa fazer algo no lugar dela. Agora, lógico que é o pecado quando o marido pode ajudar e não ajuda, lavar uma louça, arrumar uma casa, fazer uma faxina. Por exemplo, minha esposa ganhou neném, era eu que tenho que fazer a faxina da casa. Não é lógico como ela, não tem nem como, né? Mas era eu, e ainda continuo. E é uma prática, na verdade, lavar louça, essas coisas. A gente vai aprendendo. Ajuda, né? É uma ajuda. Claro, é companheirismo, é cumplicidade, né? Mas voltando aqui, que eu esqueci o que eu estava falando. Da comida. Então assim, a minha esposa faz algo e ela muda o tempero, ela faz alguma coisa esperando que eu goste. Ela faz pensando em mim. E a gente naquela fome doida, né? Nem percebe. Naquela ingratidão, você está comendo lá e ela lá olhando, observando, né? Então eu deveria falar assim: nossa, meu amor. Aí ela pergunta, né? Você sentiu diferença em alguma coisa? Não. Então olha só, ingratidão, irmãos. Ingratidão é uma coisa, é um pecado sorrateiro, quase que ninguém percebe. O que eu quero dizer é que nós teríamos aqui aulas e aulas para falar da nossa realidade, de como nós temos essa prática, essa natureza, né? De como a gente se pega muitas vezes praticando coisa e fala: nossa, olha só o que eu estou fazendo, olha como eu estou pensando, a mente machista, a mente egoísta, não é? Então a gente às vezes não se percebe com essa realidade em nossa volta. Mas a Bíblia, quando nós refletimos nela, estudamos ela, quando nós lemos a Bíblia diariamente, esses pecados vão ficando para nós mais nu, mais explícito. Isso todo dia a gente vê. É por isso, amados, que quem lê Bíblia, quem estuda a Bíblia, é uma pessoa que tende de fato a ser um cristão mais maduro, um cristão mais santificado. Capítulo 17 de João, verso 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então a santificação vem também por ler a Bíblia. A Bíblia é como uma água que vai limpando a sujeira, né, do nosso ser. Isso é diário, isso é contínuo, porque a gente está nesse processo ainda. E aí eu quero dizer então agora, nessa segunda parte, sobre esse último estágio que é a glorificação, que é justamente o final desse processo de santificação. A salvação, ela só será totalmente consumada na glorificação ou na ressurreição. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Então nós vamos falar, não vai dar tempo talvez de falar tudo, né? Mas a gente dá continuidade na outra aula, pelo menos na metade da outra aula. Romanos capítulo 8, verso de número 30. Romanos 8 e 30. Vamos falar então sobre, nós falamos sobre o homem que ele é justificado diante de Deus, não é isso? Achem, mas não leiam, não. Presta atenção só para a gente dar uma breve recapitulada. Então nós falamos sobre os aspectos da salvação. A justificação, onde o homem é declarado por Deus inocente, tá certo? A regeneração, isso é a nova natureza que Deus dá a esse pecador. Ele agora tem a natureza que é propensa a fazer a vontade de Deus, é a nova natureza, é a vida espiritual, entende as coisas de Deus, ouve a voz de Deus, sente a presença de Deus, alegria nas coisas de Deus, né? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Regeneração e justificação. Então vem justificação, regeneração, santificação, que é esse homem agora justificado diante de Deus, inocentado, não tem culpa nenhuma, mas tá certo? Diante de Deus é um santo, é uma pessoa salva, é um filho, inclusive, que esse é o poder que nos dá o Evangelho, né? João capítulo de número 1, verso número 11, verso número 12 e verso número 13. O 11 vai dizer: olha, Jesus, como judeu, veio para o que eram os seus, os judeus,
eles não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Esses não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nem do sangue, né? Mas de Deus. Então, assim, essa pessoa agora, diante de Deus, é filho, é justificado, é vivo diante dele, porque Deus é Deus de vivos, não é de mortos. E ele começa agora num processo de santificação. A sua vida vai sendo transformada a cada dia mais. Vocês já viram, irmãos, já tiveram assim a experiência, eu não digo nem na vida de vocês, mas observando. A observação traz para nós tanta riqueza, sabia? A contemplação, nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive, de negócio tudo agitado, apressado, ninguém reflete, ninguém pensa mais, é um negócio absurdo. Ninguém para olhar mais nada, não é? É um negócio assim absurdo. Então parar como a gente está fazendo aqui, isso aqui é uma raridade, irmãos. Os cultos, você acha que tem esse silêncio? Essa reflexão? Não. Esse pensamento? Não. Esse ouvir de Deus com o coração calmo, sem bateria, né? Sem agitação, sem aquele alvoroço, a alma tranquila assim, calma. Isso aqui é uma raridade, irmãos. Infelizmente isso é uma raridade. Olha só que coisa triste. É por isso que as pessoas já não contemplam, já não acham, já não vivem, as pessoas não vivem. Não é? É um negócio doido. Tem gente pensando no amanhã. Isso é um absurdo. Pensar no amanhã. Eu não estou falando como um projeto de vida, eu não estou falando como organização. Eu estou falando na ânsia da preocupação do amanhã. Jesus disse, não faça isso. Vocês não podem alterar nada. Então viva hoje, basta cada dia o seu mal. Não é ensino bíblico? Então, as pessoas não vivem hoje. Elas não perguntam mais que horas são. Quanto tempo falta para acabar a aula, por exemplo? Né? Quanto tempo falta nessa sensação de que eu estou atrasado? Né? Olha, vai dar hora e eu não fiz isso. Então isso é ruim demais, irmãos. Essa alma agitada, isso não é característica de um servo de Deus. O servo de Deus tem a característica de mansidão. Gente tranquila, mansa, serena. E aí o que acontece? Eu nem sei mais o que eu estava falando. Por que eu cheguei nesse assunto? Contemplação. Observância. Vocês nunca observaram? Nós estávamos em Romanos. Não, agora eu lembrei. Por que não, por que nada. Essa observação que eu já tive algumas vezes, que é assim, entra alguém na igreja, aí está lá um ano na igreja, um ano, aceitou Jesus, converteu, uma pessoa totalmente desvirtuada, um ano. Aí você olha assim e fala, nossa, aí alguns até falam assim, olha aqui, né, irmão fulano de tal, aceitou Jesus aí faz uns 10, 11 meses, parece que sempre foi crente, uma maturidade, um bom testemunho. Aí você compara com um crente que tem 30 anos ali naquela igreja, mau testemunho, não é? Ainda é uma pessoa que não se parece nem de longe com Jesus, não tem nem caguete de crente, nem pinta de crente. Fala, aconteceu? Olha só, é possível que esse rapaz, esse menino, 365 dias do ano, ele conviveu com Jesus, ele se sujeitou ao Espírito Santo, ele buscou a Deus, enquanto esse aqui tem 30 anos, quem sabe só 3 dias por ano, festividade em festividade, estou dizendo, né? De 3 em 3 dias que o fogo cai e na segunda apaga aquele fogo de palha que não transformou ninguém, irmão, que não mudou o caráter de ninguém. Então a gente percebe que não é tempo de casa, né? Não é cargo, é a medida que eu me entrego a Deus diariamente, essa busca diária por Deus, é o viver hoje com Deus, que como diz o poeta que já morreu, amanhã não existe, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre a glorificação. Romanos capítulo 8, versículo número 30, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha os processos. Aqueles são predestinados por Deus, foram chamados por Deus. Eles são predestinados em Cristo, foram chamados, né, vocacionados por Deus. Esse que ele vocacionou, ele também justificou. E quem ele justificou, ele também glorificou.
Então a salvação, ela só será consumada na glorificação. E essa glorificação só se dará, na verdade, não é nem quando nós morrermos em si, mas é quando acabar esse processo de santificação. E quando acaba o processo de santificação? Quando a gente morre, né? Enquanto estivermos aqui em vida, irmão, há alguma coisa a ser melhorada na nossa vida, é fato. Enquanto a gente pode ser um crente assim, nota 10, aos olhos das outras pessoas, mas se compararmos com a santidade de Deus, a gente sempre vai ter alguma coisa para ser transformado, sempre alguma coisa para ser modificado, sempre. Eu fui dar uma palestra para casais um pouco tempo atrás, esse ano, e aí tinha lá um casal que eu acho que eles tinham uns 30 anos ou mais de casados, e eu perguntei assim, tem alguma coisa para melhorar? Aí um irmão lá disse, não, esse, tá. Eu falei, não, para você não, quero saber se a sua esposa tem essa opinião. É fácil eu ainda falar, né? Não tem mais nada, eu quero saber dos outros quando olham para você, quando olham para a gente. Quero saber quando Deus olha para a gente, o Espírito Santo, que tem uma visão mais ampla e enxerga tudo e vê tudo. Sempre vai ter, irmãos, né? Sempre vai ter. É impossível, não tem aqui nessa vida uma condição de perfeição, isso é impossível. Eu posso ser maduro, um exemplo, mesmo assim, comparado com Cristo, com o que o Evangelho proporciona para nós, sempre vai ter alguma coisa a ser transformado, sempre. Ah, eu conheço Bíblia, então, mas tem muita coisa ainda que talvez você não conheça, que você está mal informado. Né? É que nem você mesmo acabou de falar, a parte de observar, né? Porque conhecer a Bíblia por si só, todos nós conhecemos. Agora, observar o que ela é, onde está dizendo por trás de tudo aquilo, é a grande diferença, né? E tem mais uma coisa ainda, porque assim, amados, a gente se conhece muito pouco porque nós somos limitados, né? Nós somos muito limitados. Então, em questão de Bíblia, eu estudo há 19 anos. Nossa, tem uma série de coisas, não é falsa humildade. Tem uma série de coisas ainda que eu tenho algumas dificuldades, complicação, não entendo muito bem. Por isso que eu continuo estudando. Eu dou aula, mas continuo estudando, continuo aprendendo, né? Se Deus quiser, ano que vem, eu volto na área da teologia para fazer outro curso para me aperfeiçoar mais ainda. E até lá eu estou estudando para dar aula também. Mas para quê? Porque eu amo a Bíblia, porque eu quero saber mais de Deus para a minha vida, porque eu desejo compreender aquilo que Deus quer da minha vida através daquilo que está escrito aqui. Então eu nunca serei uma pessoa que irei conhecer a Bíblia plenamente. Um dia, eu novo convertido, tinha poucos meses mesmo, e aí um irmão, numa empresa, né, eu perguntei, e aí varão, você, quanto tempo você serve a Deus? Foi uns 10 anos, tal, leio a Bíblia diariamente. Eu falei, nossa, deve conhecer muito, né? Ele falou, não, meu, conheço muito pouco da Bíblia. Eu falei, louco? Porque eu acredito que o fato de conhecer pouco a Bíblia é porque a palavra do Senhor, ela se renova, né? Então, por mais que nós conheçamos, Deus ele sempre vai ter uma nova revelação sobre aquilo que a gente já conhece. A questão é que existe uma profundidade muito maior, irmãos, que não é percebido em nós, porque na verdade não é a Bíblia, somos nós. O que tem de gente que ela não é renovada dentro dela, a Bíblia é a mesma, não muda, não há alteração nela. Mas nós muitas vezes somos esse velho homem e não tem um coração receptivo para a semente. É o solo que é duro, é o solo que é espinhoso. É gente que ouve a palavra. Eu conheço um obreiro que a vida dele é viver em reunião de obreiro. Reunião de obreiro, irmão, que é uma palavra mais instrutiva, uma palavra mais consistente, direcionada, né? Tem sempre um estudozinho e tal, as reuniões de obreiro, mas assim, não, ele também vai na igreja e tal, mas você olha assim, meu Deus do céu, se camarada tem contato com instrução para obreiro, formação e tal, ele não vou dizer que ele é tão velho que participou do dilúvio, mas pisou na lama, irmão. O dilúvio deixou, entendeu? Mas você percebe assim, fala, nossa, como que não é transformado? Como que a pessoa não... Por conta disso, porque muitas vezes é a própria pessoa, somos nós. Então o problema sempre vai estar em nós. E nós sempre vamos precisar um pouco mais de nos achegar a Deus, um pouco mais de sermos convertidos e transformados. Sempre vai haver.
E tem uma necessidade, porque nós somos por natureza gente corruptível, em todos os sentidos da palavra. Pessoa que se corrompe, pessoa que é corrompida. Ou seja, tudo em nós vai se desfazendo, irmãos. Não adianta. Pode colocar maquiagem, fazer botox, pode malhar, vai se corrompendo. A gente precisa dessa manutenção porque vai se desfazendo as coisas, não é? Aí você vê uma pessoa assim, um dia eu vi um senhor de uns quase 70 anos, barriga tanquinho. Poxa, minha misericórdia. Barriga tanquinho, todo malhado assim, ó. Vê os órgãos. Tem prazo de validade. Você acha que está a mesma coisa do que a estética? Não está. Nós vamos morrendo, se desfazendo. A Bíblia diz isso. A glória do homem é como a flor, murcha e cai. Diz o texto, cai mesmo. E cai tudo, e desfaz tudo. E os órgãos vão morrendo, e as células vão morrendo, e a gente vai se desfazendo, irmão. Até que a morte chega. E acabou. E aí a mente também, é por isso que a Bíblia diz que a mente precisa ser renovada. Então, na verdade, não tem nada a ver com palavra, tem a ver conosco, com a nossa mente que vai se envelhecendo. Do cristão, se essa mente não é renovada todo dia. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que o Paulo diz, né? Pela compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, santo, vivo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é isso? É. Olha só, que é o vosso culto racional. Como diz o 2, né? O 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha só, então na outra versão, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente, mente renovada. Nós não podemos confiar em nós, naquilo que nós já sabemos, naquilo que nós já somos. Continuaremos sendo dependentes da palavra de Deus e do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, acordando amanhã de manhã, amados, orando a Deus, lendo a palavra, dizendo: Senhor, me preserva na Tua presença, me conserva na Tua presença, me renova a disposição do meu coração, o desejo por Ti, pela Tua palavra. Não me deixa me cansar de fazer o bem, porque cansa, hein? O negócio que cansa é fazer o bem, né? Meu Deus do céu. Gálatas capítulo 6 vai dizer isso. Não vos canseis de fazer o bem. Não se canse, Senhor, não me deixe cansar de fazer o bem, de perseverar na Tua presença, de continuar desejando mais do que todas as coisas o Teu Espírito, mais do que todas as realizações, mais do que as coisas na terra, o céu. Senhor, me preserva nisso, me renova, reaviva a Tua obra na minha vida, enche meu coração com aquele desejo que tinha quando conheci a Ti, lá atrás, lá nos primeiros dias. Senhor, os sonhos que tinha, o desejo que tinha. Senhor, me renova, reaviva, restaura aquilo que está sendo deteriorado todo dia na minha vida, esse desejo intenso que as pessoas vão perdendo ao longo da sua vida cristã, e aí vai se tornando uns crentes apáticos, sem desejo de nada, não compartilha mais o Evangelho, não quer fazer mais a vontade de Deus, fincam a âncora aqui na terra porque o negócio está melhorando, está bom, o céu é um negócio que deixa um pouquinho para depois, Jesus, o negócio está bom agora, e vai se envolvendo com as coisas desse mundo, e vai voltando ao lamaçal, né, do pecado, vai rolando de novo assim na lama, vai lambendo o vômito que já colocou para fora. É o que diz o texto bíblico. São as pessoas que regridem. Então a vida de santidade, ou a gente vai para frente ou a gente volta, recua, não é? Porque aqui ainda é essa condição de imperfeição, mas a gente espera esse momento chamado de glorificação, irmãos, tá? Com esse termo glorificação, eu quero me referir à obra consumada na perfeição da pessoa salva, ou seja, quando o seu ser for perfeito em todos os aspectos, em tudo o nosso ser é perfeito. Somos salvos do poder do pecado, né? Nós somos agora salvos do poder. Ele não domina mais a nossa vida, espero eu, né? Acho que não, acho que sim, quer dizer, acho que nenhum de nós aqui vive ainda no poder do pecado, né? O pecado assim escravizando, né? Eu acredito que sim. Mas nós ainda não estamos livres da influência dessas consequências.
Então ainda há influência, não é? Na nossa vida, irmãos? A gente não é influenciado ainda pelo pecado? Claro que é. Você não tem pensamento assim que... Um pensamento no meio do culto, inclusive. Quem nunca, né? No meio do culto, fogo caindo, aquela coisa boa, gente se quebrantando. E vem um pensamento assim que você... Meu Deus do céu! Aí fecha o olho, que é para disfarçar, que é para... Não, estou aqui também sentindo a presença, mas pensamento, desejo. É gente que vem na imagem, né? Na mente. Aí você fala, nossa, de onde veio isso aqui, esse pensamento? Vem dos quintos, não é possível. Né? Não tem ainda? E os desejos então? O desejo que às vezes assalta o nosso coração. O desejo de se vingar de alguém, um ressentimentozinho que parece que vai ressurgindo de uma pessoa que ficou para trás na sua vida, mas o sentimento está presente ainda. Então a influência do pecado, a gente ainda tem, irmãos. Esse mundo ainda suja os nossos pés. É por isso que Jesus disse, ó, tem que lavar os pés de vocês todos aí. Pedrão disse, não, meu não, Senhor, que é isso? Meu pé, vai lavar meu pé? Aí ele disse assim, ó, se eu não te lavar o pé, tu não tem nem parte comigo. Ah, Senhor, lava tudo, cabeça, então lava tudo. Esse Pedro é um extremo outro, né? É aquele 880. E aí Jesus disse, não, já está tudo limpo. Está tudo limpo, só precisa lavar os pés. Sabe quem somos nós, irmãos, nesse mundo, nós cristãos? Nós somos comparados a uma garça. Vocês sabem o que é a garça, né? Todos sabem, né? A garça, aquela ave, a penugem branquinha, um negócio lindo, as pernas compridas e finas, né? E ela faz o quê? Anda nos pântanos assim, na lama, só que não suja a sua penugem, um negócio fantástico. Mas os pés sujam. Somos nós, amados, que a nossa alma, ela é purificada e foi purificada, está sendo santificada e purificada, nosso coração, nossa mente. Mas a gente ainda tem contato com as coisas aqui da terra. Então não há essa perfeição ainda. A gente ainda tem essa influência do pecado. O pecado já não domina mais a gente, mas ainda tem essa luta diária, essa dificuldade, esse pensamento que não dá descanso. Não é possível, pensei que já tinha resolvido esse negócio, não resolveu, e vem de novo o pensamento. E vem um desejo, falando, não é possível, Jesus, isso aqui não se resolveu ainda. E a gente vai nessa batalha da fé, vivendo pela fé, né? Dizendo, Senhor, pensei que isso aqui já tinha resolvido. Amados, nunca, enquanto nós estivermos aqui vivos, nunca será resolvido o pecado na nossa vida. Nunca a gente baixa a guarda, nunca. Essa perfeição só vem na glorificação, que é o estágio final último, né? Estágio último, o final desse processo de santificação, mas as influências a gente ainda sofre. Nós vivemos ainda em um estado de imperfeição pelo fato de conviver com essas duas naturezas, a nova e a velha, que a gente já leu em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Nós não lemos, na verdade, eu falei e ninguém leu, né? Mas vocês lembram o que está escrito lá, não lembra? Não? Então vamos ler o texto bíblico. Gálatas 5, 16 e 17. O espírito cobiça contra a carne cobiça contra o espírito, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se andar em espírito, não vão cumprir os desejos ilícitos da carne. Capítulo 5 de Gálatas, versos 16 e 17. Pode ler, irmão Roberto, está aí, por favor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Isso. Olha só, amados. Há uma dupla natureza em nós. E aí precisa ser combatida, porque é uma guerra muito grande dentro de nós, né? Há E não é o cão, não. Não é o diabo. Não é o diabo. É a nossa natureza mesmo. Tá certo? O maior inimigo do homem não é Satanás, é ele mesmo. Eu durmo com o inimigo. Não estou falando da minha esposa, não. Eu durmo com o inimigo, acordo com o inimigo, ando com o inimigo. É a minha velha natureza, é o que diz o texto aqui. Um cobiça contra o outro, um combate contra o outro. Nós temos que andar em espírito para não cumprir esses desejos ilícitos da carne. É o que o texto diz. Essa velha natureza é a nova natureza. A velha natureza, já falei para vocês, nunca se converte, é impossível que ela se converta. Ela tem que ser morta, crucificada e sepultada. Essa é a ação da velha natureza.
Ah, mas quando que isso vai se resolver? Enquanto aqui, nunca. Jamais. Existe um tormento do pecado que nos assola diariamente, dia e noite, ininterruptamente, ao resto da nossa vida. A notícia boa é que nós temos a condição de subjugar isso, a condição de sufocar isso, até matar isso. Mas essa morte é diária, aí que é o problema. Essa morte é diária. O servir a Cristo é diário. Lucas capítulo 9, verso número 23. Jesus diz: se alguém quiser me seguir, tem que negar a si mesmo, tomar a cada dia. Só Lucas traz esse detalhe. Os outros evangelistas que falam desse texto não colocam todo dia, mas Lucas aqui ele menciona: toma a cada dia a sua cruz, e aí depois segue Jesus. Então é uma morte diária. A cruz fala de morte, não é? A cruz não é ninguém. Eu tenho um cunhado lá que é a minha cruz, meu filho é a minha cruz, esse mala é a minha cruz. Não, a cruz não é ninguém, irmão. A cruz é a disposição que nós temos, ou que nós devemos ter, de morrer todo dia. A crucificação, pegar a cruz, ia para a crucificação e para a morte. Esse é o símbolo, isso é a representação do texto. Então, tome a sua cruz todos os dias, e aí a gente vai seguindo Jesus, mas com a cruz todo dia. Qual é a nossa cruz? É justamente essa velha natureza, é esse espinho na carne que nós temos, é essa aflição diária, é esse velho homem que quer ressurgir todo dia. Não é possível, e ao longo do dia também, muitas vezes, né? Às vezes até mesmo no meio do culto, no meio da aula, quer ressurgir, esse velho homem. Só Deus sabe o que vocês estão pensando enquanto eu estou falando aqui. É sério, não é? Então tem pensamento aí que você sabe, que fala: nossa, isso aqui não tem nada a ver, olha que negócio pecaminoso, que negócio feio. Tanto é que não tem nem coragem de compartilhar. É sério, não é não? Já pensou? Se assim no culto fala assim: irmãos, quem quer aqui tem uma oportunidade para falar o que você está pensando de ruim aí? Você acha que não ia ter pessoas que teriam que contar? Teriam. Talvez todos. Mas não ia ter coragem, porque é feio, enfeia, é o pecado, é esse velho homem que ainda está lá, irmão, e a gente precisa matá-lo todo dia. É um negócio bruto. Esta perfeição se dará na ressurreição. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 2. 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Tomara que eu não tenha errado na referência. Ah, isso mesmo. Que coisa interessante. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versos de número 2. Isso, primeira, não é evangelho não. Primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 2. Olha que coisa interessante. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Olha que coisa interessante. Amados, agora, a gente chama de o agora sim e o ainda não. Essa ideia de o agora sim e o ainda não, fala dessa realidade de que o reino de Deus, agora sim, chegou na nossa vida, mas ainda não é pleno na nossa vida. Nós somos salvos agora, mas ainda não temos a salvação consumada na sua plenitude, ou seja, nós ainda não estamos livres totalmente da influência, da presença do pecado, e sim do poder do pecado. Então, do poder do pecado, eu já sou livre do poder, não domina mais. Da condenação do pecado, também eu já não me preocupo. Agora, da influência, sim. É o agora sim e o ainda não. Então, olha só, agora somos filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus, somos salvos, está tudo certo, irmão. Se caso amanhã você acorde, Deus vai estar com você. Se você não acordar, você está com Deus. Olha que boa notícia. Vocês não acharam, não? Eu achei muito boa essa notícia, né? Ué, está tudo certo, irmão. Somos filhos de Deus. A morte já não é para nós assim, um motivo de medo, de desespero. Não é verdade? Então é sério, estou falando sério mesmo. A morte para nós já não nos preocupa mais. Dá dó de morrer, né? Dá dó, não dá não? Ainda mais agora, todo mundo abençoado e tal, projeto, aquela coisa toda, está conhecendo Jesus cada vez mais e tal, né?
quer se formar no curso de teologia primeiro. Então assim, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então há no futuro, na eternidade, nos esperando o melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir no sentido de eternidade. Ele já veio aqui agora, que é o próprio Cristo e a salvação que nos alcançou. Então aqui não haverá nada de melhor, nada de mais, porque já veio. O melhor de Deus está por vir, só se for na eternidade, aqui não. Porque o que seria melhor aqui nessa vida do que já encontrar Cristo e ser regenerado e salvo? Eu acho que nada, né, irmãos? Então a gente não pode estar cantando isso nem pensando isso para essa vida, a não ser que a pessoa ainda não desfruta da vida eterna aqui, vida abundante, vida com Cristo, não é salva. Mas se é, e acredito que a maioria dos que cantam isso até acha que são, eles ainda não, ou nós ainda não podemos desfrutar disso totalmente porque não é manifesto o que nós vamos ser. E o que nós vamos ser? Gente semelhantes a Jesus. É o que está escrito aqui, ó. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Isso aqui é o ápice, é o topo, irmão. É o gol, é o bingo, é o melhor da salvação. Se parecer com Jesus, ser semelhante a Jesus. Na eternidade nós nos pareceremos com o nosso Senhor. Já pensou um negócio desse? Para quem ama a Cristo, isso é a melhor notícia. Aqueles que não amam a Cristo, aí parece que não causa assim tanta alegria, né? É por isso que as pessoas, quando ouvem a mensagem da salvação, do arrebatamento, da eternidade, parece que os crentes já não se emocionam mais. Mas quando ouvem, irmão, que Deus vai dar vitória, que a chave vem, que o anjo está trabalhando, que Deus vai mudar o cativeiro, não sei o quê, aí nossa, é um renovo extraordinário. Mas quando fala do céu, fala de ser semelhante a Jesus, de que nós seremos plenos em Deus, de que Deus habitará no nosso meio, de que nós veremos o Senhor face a face, de assim como Ele nos conhece, nós o conheceremos. Parece que essas coisas não alegram mais os crentes, né? Uma coisa que não alegra crente é ceia. A ceia, como deveria ser, não estou falando, nem sei também como vocês celebram, mas a ceia, se recordar de Jesus, que a ceia deve ser para isso, né? Pelo menos Jesus disse, né? Quando fizer essas coisas, faça memória de mim. Lembra do que eu fiz na cruz do Calvário? Olhe para trás, veja quem você era e foi alcançado, a transformação, você é salvo agora. Então a ceia deveria ser para essa reflexão, para a gente ver quem nós éramos antes de Cristo, para ver o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e nos alcançou e nos colocou naquela condição de salvo, e para ter a alegria de que nós vamos ceiar essa ceia novamente na eternidade, servida pelo próprio Cristo. A ceia deveria servir só para isso. Pra gente, e nisso seria alegria, o renovo, um vigor a mais para caminhar, o alimento espiritual, o renovo da vida cristã, celebrar a ceia, a alegria da salvação, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso deveria ser suficiente para nos alegrar. Essa perfeição que virá em nossa vida, esse revestimento de glória, que o Espírito Santo nos dará um corpo incorruptível, que seremos semelhantes a Jesus. É isso que o texto diz, isso aqui é o final da salvação, se parecer com Cristo, ser semelhantes a Ele. Tem irmãos que falam assim, nossa, André, não vai ser meio chato esse negócio de ficar no céu, para todo sempre, cantando, levantando as mãos, aleluia, glória a Deus, harpinha e tal, não vai ser nada. Mas a gente vai fazer o que no céu? Adorar a Deus, mas só isso, assim, por toda a eternidade. É isso aí, meu irmão. Vai se acostumando, se aqui você não gosta, lá vai ser ruim. Mas, amados, sabe quem que diz isso? Aquele que nunca teve uma experiência de uma verdadeira adoração na presença de Deus, onde experimentou a presença, a graça de Deus envolvendo a sua alma, que ele não queria sair daquele momento jamais. Quem nunca passou 3, 4 horas, irmãos, em oração, e a graça de Deus assim, ó, tão grande, um peso de glória tão grande, que você, a sensação é que era de 20 minutos que você estava de joelhos. Quem nunca passou, eu convido para que tenha essa experiência. Nossa, irmão, quantas vezes, né? Começava a orar a Deus e ele ficava 2, 3 horas. A sensação do tempo que você tinha era de 15 minutos, porque a eternidade estava envolvendo
o ambiente, a atmosfera, o oxigênio era do céu. Até mesmo Era a nos vida de cultos, Deus. né, professor? Oi? Até mesmo em alguns cultos, Isso. é possível ainda. Assim, Claro que é. Porque essa questão pessoal, não é coletiva. Não depende do pastor, depende de nós, irmãos. Né? Quando o negócio é bom, a gente fala que dura pouco. Né? Passou tão rápido que aquilo teve vida. Aquilo foi muito bom. Era Deus que estava ali. É por isso que o Moisés ficou 40 dias sem necessidade de comer. Porque a presença de Deus o sustentava. Pergunta para Moisés, aí Moisés, 40 dias não foi assim, muito longo lá não? 40 dias eu pensei que fosse uns 4 minutos que eu passei lá. Era tanta vida, que o tempo não causa influência. E o contrário é verdadeiro, hein, irmão? Tem uns crentes que eu vou te falar, ora 5 minutos com a sensação que está 2 horas ali. Às vezes nem chegam 5. Né? Porque não tem prazer na presença.